Por que coisas ruins, acontecimentos ruins, acontecem com pessoas boas ou com pessoas aparentemente boas? Por que os filhos de Deus sofrem tanto? Por que os filhos de Deus sofrem às vezes até mais de quem não é filho, de quem está no mundo, de quem está fora da vontade de Deus? Por que isso acontece? Porque há tanto problema financeiro entre quem busca Deus, que está frequentando igreja, que está tentando encontrar Deus de alguma maneira e com a melhor das intenções, está fazendo a obra na igreja, está ajudando em tudo que é possível, e mesmo assim não tem o reflexo, né, dessa boa intenção, às vezes na sua vida conjugal, no seu relacionamento com os filhos, com os pais, com os seus irmãos. Relacionamento conjugal não está bom, muitas vezes em separação, em processo de divórcio, famílias sendo destruídas, sendo que muitas vezes são pessoas que estão pelo menos tentando buscar a Deus de alguma maneira, de alguma forma, em alguma religião, em alguma igreja, em alguma denominação, e mesmo assim não estão conseguindo bons resultados. E também aqueles que estão buscando do modo correto, buscando a vontade de Deus, segundo o Evangelho, segundo o que a Bíblia ensina, e mesmo assim não estão conseguindo ter o reflexo dessa busca em sua vida pessoal, em sua vida financeira, e muitas aflições, muitos problemas, nome sujo, cobrador na porta batendo, a empresa de cartão de crédito ligando, cobrando a conta atrasada, a imobiliária, o dono do imóvel cobrando o aluguel atrasado, e às vezes os filhos pedindo alguma coisa e os pais não podem prover porque estão numa situação financeira difícil. Por que essas coisas acontecem? Por que crises acontecem tanto com pessoas que não deveriam passar por isso? Pelo menos esse não foi o plano de Deus. Deus nunca planejou que seus filhos passassem por privações tão básicas, por privações financeiras. Ele sempre quis e planejou que os seus filhos tivessem o melhor dessa terra. E por que isso não acontece? Vamos tentar entender um pouco desse problema através do que a palavra de Deus diz no livro de Lamentações, no capítulo 2. E Deus me levou a esse livro aqui para poder entender um pouco melhor sobre essa situação e como sair dela. O que precisa ser feito para que nós não fiquemos aí nessa situação por muito tempo, ou que nós possamos sair o mais rápido possível? Qual é a solução que Deus dá para esse problema? Então vamos lá, capítulo 2 de Lamentações. Eu vou ler o capítulo inteiro e depois nós vamos fazer alguns comentários, e eu quero que você preste muita atenção, porque durante a leitura Deus solta a solução em um dos trechos desse capítulo. Solta a solução
E eu quero que você preste atenção, porque é muito importante. É um diamante que Deus solta aqui, muito precioso, que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de muitas pessoas. Tem mudado a minha vida. E eu espero que essa bênção te alcance também. Então presta atenção, porque tem alguns trechos aqui que Deus mostra a solução. E eu quero que você perceba isso o mais rápido possível. Então vamos lá. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Um pequeno comentário aqui. Essa situação aqui de Lamentações ocorreu quando a Babilônia, o exército de Babilônia estava cercando Jerusalém, e já tinha 2 anos que isso estava acontecendo e Jerusalém estava sitiada. Jerusalém é a cidade que é citada aqui várias vezes como a filha de Sião, filha de Judá. É a cidade que é a pérola de Deus, a pérola de Israel. Então estava acontecendo uma crise aqui devido ao cerco que Babilônia estava fazendo a Jerusalém, e o povo de Deus estava ali sitiado, em uma situação muito difícil, e eles perderam essa batalha. Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou novamente muitos dos que estavam ali naquela cidade, muitos dos filhos de Israel, muitos dos israelitas, para o exílio na Babilônia, para trabalhar lá como escravos. E aqui Jeremias estava lamentando essa situação, lamentando muito. E ele explica também por que isso aconteceu. Não era a Babilônia que estava ali atacando e fazendo mal para o povo de Deus, era o próprio Deus que permitiu, que usou o exército da Babilônia para afligir, para disciplinar, para castigar o povo de Deus que estava errado, estava pecando e não reconheceu o seu erro, não reconheceu o seu pecado, não se arrependeu. E vamos entender aqui a gravidade dessa situação. Verso 2, continuando. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó. Jacó, entenda-se Israel, que foi o patriarca de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. E não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Filha de Judá, entenda-se Jerusalém. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual o inimigo firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo. O que era formoso à vista derramou o seu furor contra o fogo na tenda da filha de Sião. Filha de Sião, novamente, se refere a Jerusalém. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá. Filha de Judá, novamente, aqui se refere a Jerusalém. O pranto, e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou como desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo.
os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor, os seus profetas. Sentados em terra se acham silenciosamente os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Da filha do meu povo, aqui se refere novamente a Jerusalém, a filha do meu povo, a cidade querida de Israel. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito estão pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Esse aqui é o verso 14. Verso 15 diz assim: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que dominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar, a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, ou seja, comerem os seus próprios filhos, matarem os filhos e se alimentarem dos próprios filhos. É um canibalismo aqui, né? Se refere a um canibalismo. Será que as mulheres vão fazer isso? Vão chegar a esse ponto? Ter que matar seus próprios filhos para comer? Tal é a crise de fome, de crise financeira que está se abatendo sobre Israel. Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra, pelas ruas, o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira.
fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aquele do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Até aqui. Uma terrível situação de crise, de fome e chegando a ponto até mesmo de se cogitar aqui canibalismo infantil, onde as mães já estavam cogitando de matar os próprios filhos para se alimentar. É uma coisa totalmente grotesca, absurda, mas estava chegando nesse ponto em Israel. O povo de Deus, aqui não está falando de pessoas que estão que são do mundo, não está falando de um povo estranho, mas está falando do povo de Deus. Essas tragédias que se abateram devido ao cerco que a Babilônia estava promovendo ali em Jerusalém. E Jeremias aqui ele diz que na verdade não era questão de ser a Babilônia, poderia ser qualquer outro inimigo. A questão é que Deus estava pesando a mão sobre Israel, sobre o seu povo, porque havia um problema que eles achavam que era um problema que não tinha importância, mas que aos olhos de Deus é um problema muito sério e que leva à destruição, leva à morte, leva a uma pesada disciplina de Deus, leva a castigo, e se não for resolvido isso, as consequências são as piores possíveis. E afinal de contas, por que Deus permitiu então que o seu povo chegasse nessa situação, numa crise tão grande? Por que Ele permite que às vezes a gente passe por tanta dificuldade, por tantos problemas, por tantas crises? Quem não passou aí por dificuldades financeiras graves? Quem não passou por depressão devido a isso? Quem será que nunca passou por uma crise conjugal? Muitos têm experiência de divórcio, de separação, uma coisa que nunca foi projeto de Deus. Deus odeia o divórcio, a palavra diz assim. E por que muitos cristãos e até pastores passam por esse tipo de problema? Por que hoje a depressão entre pastores é algo até comum e ninguém mais se espanta com isso? Por que se chegou nessa situação? E nós vivemos hoje dizem que é pós-pandemia, mas a pandemia na verdade não passou. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 30 de setembro de 2023. E aparentemente, né, a pior fase já passou da pandemia do coronavírus, mas a verdade é que há sinais bem claros de que algo não muito bom está por vir aí, já está acontecendo. Tem evidências aí na China que está numa situação terrível e tem potencial para afundar boa parte da economia mundial. Os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, também teve que emitir, né, muito dinheiro e agora está subindo muito juros. Isso está causando uma avalanche de problemas mundo afora. Aqui no Japão, onde eu moro, a moeda está virando água, está super desvalorizada em função disso. E os governos já não têm o que fazer. Na verdade, eles estão num beco sem saída, até mesmo porque eles criaram esse problema e nunca pensaram nas consequências, né? E agora as consequências estão chegando e a crise que se aproxima não é algo que nós já tivemos experiência antes. A crise do Lehman Brothers em 2008, 2009
não tem como se comparar com essa que está chegando. É uma crise certamente diferente e que vai afetar muitas pessoas, entre elas, infelizmente, muitos filhos de Deus, muitas filhas de Deus, muitas famílias que não deveriam passar por crise desse tipo. E infelizmente nós sabemos que isso vai atingir talvez até mais aos filhos de Deus, não a todos, do que as pessoas que estão fora do aprisco do Senhor, que estão no mundo. E por que isso acontece? Eu posso entender isso aqui nesse livro de Jeremias, que na verdade as crises não foram provocadas pelo coronavírus. A crise não foi provocada pela emissão de moeda excessiva, pelo aumento da base monetária, né, como os economistas chamam. A consequência aí desse aumento da base monetária do governo ter imprimido muito dinheiro é a inflação, uma carestia nos preços que a gente está vivendo aí em todos os lugares do mundo, até mesmo naqueles países onde tradicionalmente eram países com deflação, como aqui o Japão, que sempre teve uma estabilidade na questão de preços, e agora a gente está vivendo aqui uma alta nunca antes vista, pelo menos nessas últimas 2, 3 gerações aí do pós-guerra, de inflação, de aumento de preço, de carestia, e onde os salários não têm acompanhado essa alta de preços, e também as empresas não estão aí também tendo um desempenho melhor, né? Nesse período aí que tudo tem aumentado de preço. Muito pelo contrário, as empresas têm sofrido muito por essa pressão inflacionária. E eu tenho negócio, quem tem negócio sabe, essa pressão ela é terrível, porque ela faz um sanduíche da empresa, né? De um lado a gente tem que oferecer produtos e serviços com menor preço, com melhor preço, com melhor custo-benefício, e por outro lado, os custos para produzir, para se fazer o trabalho, têm aumentado cada vez mais. Então a empresa fica ali espremida, e por mais que a gente queira, às vezes, não dá para a gente poder recompensar o funcionário ou aqueles colaboradores que estão, né, com a gente devidamente. Nem sempre a empresa pode fazer isso, isso tem provocado achatamento salarial. Muitas empresas têm falido e ainda não há uma onda de desemprego grave, mas já há sim uma restrição muito grande quanto a novas contratações. As empresas estão bem mais criteriosas, com muito mais exigências, porque a situação assim exige, né? Então, por que, né, que até nós, filhos de Deus, estamos sujeitos a esse tipo de problema, e sendo que esse nunca foi o plano de Deus, que nós passássemos por crise, ainda que essa crise aí esteja tomando conta do mundo, esteja fazendo estragos aí, mundo afora, mas Deus nunca quis isso para o seu povo, nunca quis isso para os seus filhos, mas isso acontece. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para a causa desse problema, porque uma coisa se chama a origem, a causa do problema, e outra é a consequência. Nós poderíamos atacar as consequências, né, achar que a crise está batendo na nossa porta, e às vezes já entrou até na nossa casa, já entrou na nossa vida, nas nossas finanças, por causa de uma brecha que o inimigo achou, de Satanás que está atacando a gente. Isso é apenas consequência, gente. Mas a causa é outra coisa. A causa está antes disso. Porque quando a Bíblia promete bênçãos para quem faz a vontade de Deus, ela não está mentindo.
né? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o verso 14, há uma série de bênçãos que se aplicam para aquelas pessoas que buscam a vontade de Deus. Nós somos premiados por isso, né? E do 15 em diante, do Deuteronômio 28, do 15 em diante, há uma série de punições, de maldições que recaem sobre aqueles que saem do caminho que Deus quer que a gente ande. Para aqueles que vivem em pecado, existe uma terrível maldição, terríveis maldições que nos alcançam. Eu recomendo que todos leiam o capítulo 28 de Deuteronômio e entendam essas diferenças. O divisor de águas, que é ali do 14, que vai das bênçãos que vão até o 14, e do 15 em diante, onde começa a falar das maldições. Então, por que isso acontece? Isso é uma possibilidade real. Não é o plano de Deus, mas é uma possibilidade real. E eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 14 aqui do capítulo 2 de Lamentações de Jeremias. Olha só, aqui é onde ele mostra a causa, onde está a cerne do problema, a raiz do problema. É isso aqui que a gente tem que entender, é isso aqui que a gente tem que buscar e se corrigir nesse ponto. Não adianta atacar as causas. Às vezes a nossa febre ela sobe e o problema não é, a gente não está com febre, o problema é que tem alguma infecção interna e o nosso organismo, o sistema de defesa está atuando de uma forma intensa para expulsar o agente que está infeccionando às vezes o corpo, está trazendo alguma doença, e o nosso organismo, o nosso sistema de autodefesa, ele está trabalhando tão intensamente que faz com que a febre suba, que a temperatura do corpo suba. Mas a febre alta é apenas um efeito. O que precisa ser atacado é esse agente que está causando a infecção, que pelo qual foi acionado o sistema imunológico, o sistema de autodefesa do organismo. Então, o que precisa ser extirpado é essa causa, esse vírus, muitas vezes, né? O coronavírus ele causa muita febre, né? Então, o que precisa ser exterminado é esse vírus. E a palavra de Deus, ela nos dá esse antídoto. Ela é a vacina para esse vírus, para esse pecado que causa tanto estrago na vida da gente. E o verso 14 é que ele explica: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Gente, por favor, vamos mergulhar aqui nesse trecho, porque aqui tem segredos poderosos, tem códigos poderosos para transformar a nossa vida, transformar a nossa família, transformar nosso futuro em todos os aspectos, até mesmo na questão da saúde física, na questão da saúde financeira, nos negócios, no trabalho, no espiritual, lógico. E a gente precisa gastar um pouquinho de atenção e de tempo aqui para entender o que ele está dizendo aqui. Veja bem, ele fala assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Profetas, entenda-se, líderes, pessoas que têm a posição de orientar o povo, de dar um rumo para o povo. Quem seriam? Líderes espirituais, pastores, né? Pessoas que têm uma posição, às vezes na família,
de ser o sacerdote da família. Sobre essas pessoas cai uma responsabilidade muito grande. Por isso nós temos que estar sempre intercedendo por eles, porque um erro deles pode causar um estrago terrível nas pessoas, nas famílias, no país, no mundo. A visão errada da liderança pode muitas vezes trazer vitórias para o inimigo e derrotas terríveis para o povo de Deus. E por incrível que pareça, muitas vezes eles fazem isso sem perceber, com a melhor das intenções, mas por falta de discernimento, eles acabam trazendo esse tipo de visão falsa e absurda. O que eu tenho observado que tem acontecido muito hoje em dia é o tal do evangelho coach. O evangelho onde não é pregado o arrependimento, onde é só coisa boa. Você precisa mentalizar que Deus é bom e foca só na bênção e esquece do principal, que é o arrependimento, que é a confissão de pecados. Olha só, aqui ele está falando de confissão de pecados, quando ele diz assim: e não manifestaram a tua maldade. Os pecados, a maldade precisa ser manifestada. Nós precisamos entender que pecados têm que ser confessados, e muitas vezes, quando nos falta discernimento, nós não entendemos e nós não vemos e nós não sentimos os pecados que Deus quer que nós confessemos, que nós entreguemos a Ele, que nós nos arrependamos, que nós possamos dizer: Senhor, eu não tenho de mim mesmo condições de mudar, tem misericórdia, esse meu pecado, e às vezes é um pecado oculto, é um pecado que a gente acha que ninguém está sabendo. Quando a gente está sozinho ali com o celular, vendo algumas páginas inapropriadas, digamos assim, quando pensamentos tomam conta da nossa mente, pensamentos de lascívia, pensamentos de ganância, de querer coisas que não vêm de Deus, como por exemplo, jogatina, pseudos investimentos onde Deus não está, buscar a sorte na loteria, na cena. Aqui no Japão tem o takarakuji, em jogo, em aposta, em especulação. Deus não está nisso. A bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está onde nós podemos prosperar, sim, mas abençoando outras pessoas. É somente nesses casos que a bênção de Deus se manifesta. Quando não há benefício para outras pessoas, Deus não se faz presente. A nossa missão, inclusive, aqui nessa terra é abençoar outras pessoas. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Deixa eu só contar uma história aqui. Eu tenho negócios e às vezes eu atendo alguns clientes, né? E eu vejo pessoas que às vezes falam assim: olha, eu não quero assim ficar rico, eu não tenho essa ganância, eu não tenho essa intenção de, né, ficar cheio do dinheiro. Eu só quero assim ter uma vida simples, pacata, uma vida que dê para pagar as contas e ter uma vida assim modesta, né, normal. E assim, a maioria das religiões coloca isso como uma posição correta, mas a palavra de Deus diz que não. Isso é puro egoísmo, porque a palavra de Deus, ela afirma que nós temos que ser bênção para as pessoas. Ora, se eu estou pensando só em pagar as minhas contas, se o problema é só eu, né? Eu só quero resolver o meu problema e está tudo bem, eu só quero uma vidazinha, né, boazinha, significa que eu não quero abençoar ninguém, eu não quero
que outras pessoas também tenham essa paz financeira, essa paz no trabalho, essa vida tranquila. Eu não quero, eu só quero para mim. É por isso que eu não quero dinheiro. Eu não quero, eu só quero para mim, eu só quero. Isso aí, essa posição de aparente modéstia, na verdade, de aparente humildade, de pseudo-humildade, na verdade, esconde um terrível e diabólico egoísmo, onde eu sou o centro. E a maioria das pessoas cai nessa conversa, cai nesse papo e crê que não, que realmente é só você ter uma vidinha normalzinha. Não. Nós temos que ter uma vida de prosperidade para que assim nós possamos abençoar outras pessoas. Querendo ou não, por mais espiritual que você seja, você não tem como negar que aqui neste mundo todos precisam de dinheiro. Nós todos precisamos. Não tem como viver nesse mundo sem dinheiro. A não ser que você tenha uma vida de ermitão no meio do mato, assim, onde não tem contato com civilização nenhuma. Mas mesmo assim, volta e meia vai precisar de uma graninha ali. Então, o dinheiro é uma ferramenta poderosíssima para abençoar outras pessoas. Nós precisamos ter condições de ajudar e fazer também outras pessoas prosperarem, porque não adianta só dar o peixe, a gente tem que abençoar de forma que eles possam também prosperar e serem aí repetidores, desse ciclo de serem abençoadores, E inclusive eu vou dizer, eu sou investidor, eu sou empresário, eu amo o empreendedorismo, mas eu posso falar para vocês, sem sombra de dúvida, o maior de todos os investimentos aqui neste mundo se chama ser humano. O principal investimento que a gente tem que fazer é no ser humano. Tanto financeiro, como em questão de tempo, de dedicação, de foco. O ser humano tem que ser o centro dos nossos investimentos aqui neste mundo. Por ele nós temos que orar, interceder, nós temos que focar para que ele se desenvolva, as pessoas que Deus nos dá. O evangelismo é isso. O evangelismo ele nada mais é do que um investimento. É um grande investimento. Nós estamos investindo o nosso tempo, o nosso foco em ajudar que outras pessoas também encontrem o caminho da salvação, que só se acha através de Jesus Cristo. Levar pessoas a Jesus Cristo é o principal dos investimentos que nós temos que fazer aqui nesta terra. Dito isto, quando a gente tem foco na posição correta, não tem como nós não usufruirmos da bênção, porque é promessa, e quem prometeu não tem como mentir. Quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando nós estamos focando, investindo em pessoas, nós estamos focando no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. E a justiça, o que é essa justiça? A justiça de Deus se chama Jesus Cristo, porque nele foi feita a justiça de Deus no nosso lugar. A justiça de Deus seria nós sermos condenados pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados ocultos e principalmente pelos pecados ocultos, e estarmos ali naquela cruz. A cruz era para nós estarmos lá, mas ele foi feito justiça de Deus no nosso lugar. Ele pagou por esses pecados. Então nós temos que buscar a cruz de Cristo, depositar nela os nossos pecados ocultos. Os líderes, os profetas aqui em Jeremias não manifestaram a maldade do povo. Era só tapinha nas costas. Era aquele evangelho coach. Não, você está certo. Não, você não precisa mais mudar. Você que está certo. O fulano está errado. Não, você que está bom. Era só massagem no ego. Não tinha uma chamada para que o povo se convertesse, porque é uma coisa muito perigosa que se prega aí nessas igrejas é que se converteu uma vez, está tudo resolvido. Olha, isso é um perigo muito grande,
porque a verdade é o seguinte: eu entendo que a Bíblia nos mostra um processo. Não é algo que você aceitou Jesus, você recebeu Jesus no teu coração como teu Salvador e a tua vida está resolvida. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Só que a jornada não termina aí, muito pelo contrário. É o começo de uma jornada que vai durar a vida inteira. A menos que Deus te leve daqui imediatamente, você vai começar a passar por um processo que eu chamo de pequenas conversões, ou às vezes até de grandes conversões, porque é verdade que temos muita coisa dentro de nós que Deus quer mudar, que Deus não está se agradando. E é isso aqui que foi a causa dessa crise, dessa peste, dessa praga que se abateu sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, a tragédia que chegou ao ponto das mães cogitarem de canibalizar os próprios filhos pequenos. Veja só que situação grotesca, absurda, mas chegou a esse ponto porque o povo não entendeu que o grande problema era o pecado interior não confessado, aquele pecadinho de estimação que a gente acha que não faz mal nenhum. Deus quer revirar o nosso interior, isso é um processo. É bom que a gente entre nesse processo pela conversão, em receber Jesus Cristo, porque a partir dali nós vamos ter um novo nascimento e começar a andar um novo caminho, onde nós precisamos nos prostrar e nos apresentar diante de Deus todos os dias, a todo tempo, abrindo o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, para que Ele faça todas as mudanças que Ele quer, especialmente no que se refere à mentalidade errada, a pecados ocultos, não confessados, onde não houve arrependimento, e Ele quer revirar o nosso interior. E foi isso que o povo de Deus não fez. Veja bem, uma coisa que parece bobagem, mas Deus não está interessado no nosso exterior, Ele está interessado no nosso interior. Porque a religião, ela mostra apenas uma casca, né? Mas Deus não quer saber de casca. Inclusive, lá nesse mesmo capítulo 2 aqui, lá no verso 6 e 7, Deus mostra que, olha, não adianta nada você ir para a igreja, você cultuar, você louvar, porque olha o que eu vou fazer. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, é o dia de adoração. Deus não quer nem saber, sabe, dessas coisas que você faz na igreja, desses teus ritos religiosos. Eu até destruo essa igreja, eu destruo esse teu altar, o teu tabernáculo, né, que você faz essas oferendas, essas ofertas, o teu dízimo. Para mim, não quero saber disso. Isso para mim não tem valor nenhum. Ele é dono de tudo já. Ora, o que ele vai querer da gente? O que ele quer é o nosso interior. Ele quer o nosso coração puro, limpo, transformado, arrependido, purificado. Porque enquanto nós não estivermos com o coração disposto a confessar, a nos entregar a Deus, a receber dele o perdão, e ter ali uma verdadeira mudança, o que a gente vai atrair são crises, são maldições para a nossa vida. Na epístola de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus queridos, quando eu lembro desse trecho aqui, eu vejo que é muito importante que nós tenhamos pequenos grupos, células em cada casa. Porque quando ele diz aqui que nós temos que confessar os pecados uns aos outros, é muito complicado para a gente ficar fazendo isso
onde há um grupo grande de pessoas, muitas vezes pessoas que a gente não é muito chegado, mesmo que sejam crentes, mesmo que sejam da família de Deus. Mas a verdade é que a gente não pode falar algumas coisas para pessoas erradas, pessoas que ainda não estão no nível para interceder por nós, para entender o que é a graça de Deus, o perdão de Deus. E nós sabemos que na igreja há todo tipo de gente, né? Então daí eu vejo a grande importância de ter células, igrejas em células nas casas, pequenas células onde as pessoas sim se conhecem e são verdadeiramente pessoas que estão buscando a vontade de Deus e estão nesse nível de intercessão, de orar uns pelos outros. Inclusive eu digo também que a igreja não pode ser refém de um prédio de 4 paredes. Não pode. A igreja de Deus, ela precisa estar nas famílias, em cada casa. É bom ter um prédio, é bom, mas a igreja não pode ficar refém de um prédio. Porque a igreja, tendo ou não o prédio, ela tem que continuar. E ela tem que crescer, ela tem que prosperar. E se houver uma igreja em cada casa, uma pequena célula, uma pequena semente de uma igreja em cada casa, certamente o reino de Deus vai se expandir. Mas quando a gente fica preso naquelas 4 paredes e achando que aquilo ali é o único meio da gente ser igreja, aí começa uma série de problemas. Nós temos que ter células, temos que ter pequenas igrejas em cada casa. E sim, ter um prédio, se for possível, né? A gente poder se reunir uma vez por semana, mas durante os outros dias a gente ter células onde a gente vai poder ficar à vontade com pessoas que nós conhecemos melhor, pessoas que são daquele círculo espiritualmente íntimo, né? Pessoas que nós conhecemos, onde possa haver aqui sim, ali, confissão de pecados e orar uns pelos outros. Isso é muito importante, gente. Isso é igreja. Sem confissão de pecados e sem oração de intercessão uns pelos outros, não há igreja. Pode ser o prédio mais lindo, mais suntuoso do mundo. Isso não é igreja se não houver confissão de pecados e oração uns pelos outros. Deus não se faz presente. E isso é a causa de todos os problemas na vida do cristão, na vida daqueles que buscam a Deus. Os teus profetas te anunciam. Começa com os profetas, com os líderes, né? Só falando de bênção, só falando de prosperidade, só falando de coisas boas e não falam no principal. Gente, tem uma porta de entrada para isso. Se chama arrependimento. Reconhecer que sim, eu sou pecador, que eu preciso de redenção, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus na minha vida. E chorar de arrependimento. Talvez não um choro que é aparente, que as pessoas enxerguem, mas internamente sim, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que clama, que tem sede de Deus, tem sede de perdão, tem sede de Jesus, tem sede de redenção e diz: Senhor, me purifica, me lava neste sangue, porque serei mais alvo que a neve. Lava-me do meu pecado, Senhor, transforma minha vida, eu quero ser teu. E em Hebreus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá presentes, Ele dá galardão para aqueles que o buscam. O que faltava aqui no povo de Israel era o arrependimento. Havia de cima a baixo uma estrutura corrupta onde os líderes não falavam da importância de se manifestar a maldade de cada um. Porque ali, nessa confissão, está a restauração da sorte.
E esses líderes também estavam iludindo o povo com visões de sentenças falsas que levaram o povo de Deus ao cativeiro novamente para a Babilônia. Como se não tivesse sido pouco as vezes que eles tinham sido levados cativos. Aqui, se não me engano, é a segunda ou a terceira vez que eles já estavam indo para o cativeiro na Babilônia. E não é porque a Babilônia era mais forte. Inclusive Jerusalém aqui tinha se aliado com o Egito, que já tinha sido derrotado pela Babilônia. Porque a Babilônia era a mão de Deus para punir Jerusalém, punir o povo de Deus. A crise que chega, gente, não adianta a gente se aliar com o Egito. E o Egito muitas vezes representa o Estado, que o Estado oferece uma falsa segurança para a gente. E o Estado é o primeiro que vai ser derrotado. O Estado atual hoje, o Egito atual hoje, ele já está em bancarrota. O governo já está derrotado, está falido, destruído. Eles não sabem o que fazem, porque é uma estrutura primeiro corrupta, de cima a baixo. É uma estrutura feita para roubar o povo e depois escravizá-lo, né? Então, o Estado é uma entidade maligna e nós não podemos nos aliar ao Estado. Nós temos que orar pelos governantes, mas jamais nos aliar com o Estado. Orar para que nós tenhamos paz, porque bem ou mal eles têm o poder. E a Bíblia diz isso, afirma isso quando fala que o mundo jaz no maligno. O Estado tem poder, o Egito tem poder e a gente acha que a gente pode confiar nele. Vai ser a nossa segurança. Não é. Nunca foi, nunca será. O Egito é o primeiro a ser derrotado. O reino de Deus aqui neste mundo, ele não depende do Estado. Muito pelo contrário. É o Estado, é o governo, são as outras pessoas que dependem do reino de Deus. O dia que a igreja for tirada aqui dessa terra, vai ter uma calamidade terrível, como nunca houve antes na história da humanidade. Então, eles que dependem de nós. Os filhos de Deus não dependem de ninguém a não ser do nosso rei, do nosso pai. Nós somos filhos, nós não somos servos, não somos escravos. E é bom que nós tenhamos isso bem claro na nossa mente. Talvez as pessoas que estão fora sejam até servos. Porque Satanás, inclusive, ele trabalha muitas vezes como servo, mas ele jamais será filho. Qual é a diferença do servo para o filho? É que o servo não tem autoridade. O filho trabalha, o servo também. Mas somente o filho tem autoridade. Somente o filho pode reinar juntamente com o seu pai. E nós temos esse privilégio. Nós temos que exercer essa autoridade. Mas não sem passar pela manifestação da maldade, da nossa maldade, pela confissão dos nossos pecados, para que nós sejamos perdoados e nós possamos receber o perdão através do sangue de Jesus e nós possamos ter a nossa sorte restaurada. Todo problema, ele só tem uma causa, gente, só tem uma causa, é nossa falta de comunhão com Deus. E o inverso também é verdadeiro. A solução para todos os problemas está na comunhão que temos com Deus, na intimidade que temos com Deus, no tempo que nós gastamos com Deus. Eu tenho feito aqui confesso que eu estou pecando ainda porque eu não faço isso todos os dias. Tem dias que eu não faço. E não é porque não dá para fazer, porque se a gente for buscar desculpa, se eu for buscar desculpa, nunca vai faltar. Mas eu confesso que eu tenho pecado de negligência. Eu negligencio a oportunidade que Deus tem me dado para buscá-lo, para meditar na palavra dele, para confessar meus pecados. Eu confesso que eu tenho esse problema. E a gente é sempre levado a buscar justificativa. Não porque está isso assim, não porque eu estou cansado, não porque eu estou assim, eu estou assado. E a verdade é que nunca vai faltar desculpas. Mas a gente tem que entender que o problema somos nós. Eu sou negligente com a comunhão que eu tenho que ter com Deus.
Eu espero que todos vocês possam refletir sobre isso. Se você está passando por algum problema, entenda que tudo começa com um coração contrito, reconhecendo pecados, reconhecendo seu erro. Não tente se justificar, por favor. Busque a Deus. Abra o seu coração, busque uma igreja. Se você conhece algum filho de Deus que você sabe que ele pode te ajudar, procure essa pessoa, procure uma igreja, procure um pastor que realmente prega a palavra. Não desses pastores coaching que só fala coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas procure aqueles pastores que cutucam, porque esses realmente amam a palavra de Deus, amam a Deus, amam os pecadores. Porque quem fica dando tapinha nas costas, na verdade, é um falsário. É alguém que está a serviço das trevas de Satanás. Não quer o teu bem. E a gente até se acostuma com essas pessoas. A gente só quer receber elogio, só quer ouvir coisas boas. Mas, gente, nada vai acontecer enquanto não houver confissão de pecados. Nós precisamos de alguém intercedendo por nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber o perdão e dizer: Deus, eu não sou nada, eu não consigo nada, eu preciso da tua graça, do teu perdão na minha vida, do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Faça isso. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar um contato aqui na descrição aqui desse áudio aqui, tá? Vai estar no YouTube. Você pode entrar em contato com a gente caso você não conheça alguma igreja, alguém que possa te ajudar, e nós vamos fazer tudo possível para que você possa trilhar nesse caminho de vitória e não ser mais um que vai padecer com os problemas que estão engolindo toda a humanidade. Que você seja vitorioso em qualquer circunstância. Que você dê os passos corretos. É o que de coração eu desejo. Meu nome é Eduardo Shibayama. E eu agradeço por você ter ouvido até aqui. Que Deus te abençoe.